Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e ainda não me conhece, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que pode te interessar, por favor, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube avisar quando eu postar vídeo novo. Esta semana vamos falar sobre um caso solucionado do estado de Wisconsin, quando uma jovem linda e talentosa foi encontrada horrivelmente assassinada em sua própria cama no verão de 2013. Isso deixou a família da vítima e toda a comunidade em estado de choque. Quem teria motivo para desejar sua morte? Quando a polícia iniciou as investigações para encontrar seu assassino, surgiram ligações com outro ataque em área próxima, levando as autoridades a suspeitar de um agressor em série. Será que ele falhou ao tentar cometer um assassinato e resolveu tentar de novo? E quando o agressor foi identificado e as evidências contra ele começaram a se acumular, veio junto a total incredulidade de que a pessoa que cometeu esse crime era alguém muito próximo de casa. Alguém que a vítima adorava e em quem confiava, alguém que ela achava que era um amigo, mas por trás de sua fachada pública de ser um cara legal e amigável, na verdade era um predador perigoso que tinha fantasias sexuais distorcidas de agredir e assassinar mulheres jovens. E ele decidiu que iria transformar essas fantasias em realidade. Venha comigo explorar o caso trágico de Jesse Blodgett. Este vídeo aborda temas pesados, como estupro e abuso sexual. Recomendamos discrição ao assistir. Então, para o caso desta semana, vamos voltar cerca de 12 anos para o verão de 2013 em Hartford, que é uma cidade localizada nos condados de Washington e Dodge, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. E esta é Jessie Marietta Blodgett. Ela era uma garota de 19 anos que morava em Hartford com sua família. Originalmente de Atlanta, Geórgia, Jessie Blodgett nasceu em 22 de março de 1994, filha de Buck e Joy Blodgett, e era filha única do casal. Como você pode imaginar, eles eram totalmente apaixonados por ela. Depois, a família Blodgett mudou-se da Geórgia para Hartford, Wisconsin, onde se estabeleceu. Jessie parecia ter tido uma infância muito normal e feliz com seus pais, e ela cresceu e se tornou uma jovem adorável. Ela era descrita como muito gentil, carinhosa, amorosa e também uma pessoa muito inteligente, altamente inteligente. Jessie sempre se saiu excepcionalmente bem na escola enquanto crescia. Ela era naturalmente uma garota muito inteligente. Tão inteligente, na verdade, que quando Jessie estava na primeira série, ela já estava em um nível acadêmico muito mais avançado do que todos os seus colegas, a ponto de sua professora, literalmente, ter que criar um currículo próprio só para Jessie. Por exemplo, o pai dela, Buck, disse que enquanto as outras crianças aprendiam a soletrar palavras como E e O nas aulas de ortografia, Jessie já aprendia palavras como metamorfose e anestesiologista, o que é realmente insano. Quantos anos se tem na primeira série? 6, 7, eu nem sei soletrar essas palavras hoje, e tenho 26 anos. O fato de Jessie soletrar essas palavras 20 anos atrás me impressiona. Jessie também era uma pessoa incrivelmente apaixonada. Ela era muito ativista pelos direitos iguais e defendia várias causas diferentes, como justiça social, ambientalismo e direitos dos animais. Ela defendia mulheres que tinham sido vítimas de violência masculina. Ela realmente lutava pelo que acreditava. Jessie só queria ter um impacto positivo no mundo, mudar o mundo para melhor e ajudar as pessoas. Ela realmente parecia uma jovem tão inspiradora, alguém que todo jovem deveria admirar e realmente aspirar a ser como ela. E além de tudo, Jessie Blodgett era simplesmente uma pessoa incrivelmente talentosa, daquelas que têm um dom natural. E a coisa em que ela era mais talentosa era a música. Jessie simplesmente adorava música. Ela era uma musicista incrível, cantava, tocava piano e violino e compunha suas próprias músicas. Era a maior paixão da vida dela e sabia que queria isso como carreira. O objetivo dela para o futuro era se tornar regente de coral em uma escola ou universidade algum dia. Aos 19 anos, ela se esforçava muito para que isso acontecesse e já estava na universidade. Ela estava no segundo ano na Universidade de Wisconsin-Milwaukee. Ela recebeu uma bolsa de talentos por sua excelência no programa de educação musical. E além dos estudos, Jessie também estava muito ocupada com o próprio negócio. Ela começou um negócio dando aulas de música para crianças em Hartford, Wisconsin. Ela ensinava crianças a cantar, tocar piano e violino.
Na verdade, em só 2 meses após iniciar o negócio, ela já tinha 26 alunos. 26. Não consigo imaginar como a agenda dela devia ser cheia com a universidade, o negócio e ainda uma vida social ativa. Ela participava do coral local e atuava em produções teatrais, pois além de ótima cantora, era uma atriz talentosa. Ela sempre se cercava de pessoas de círculos parecidos que também amavam as artes cênicas. Por exemplo, um de seus melhores amigos era um jovem chamado Dan Bartu. Jess e Dan estudaram juntos na mesma escola e tinham a mesma idade. Eles sentavam um ao lado do outro todos os dias e rapidamente se tornaram incrivelmente próximos, muito bons amigos, porque, como eu disse, eles eram muito parecidos. Ambos amavam música e se apresentar. Dan também tocava violino. Ele também gostava de cantar e atuar e tocava violão. As pessoas dizem que Dan e Jesse são quase a mesma pessoa, versões masculina e feminina um do outro. Eles tinham muito em comum. Dan também era considerado muito inteligente, ele era muito divertido de se conviver, tinha um ótimo senso de humor e Jesse adorava passar tempo com ele. Como eu disse, eles eram quase melhores amigos e por um tempo foram mais que isso. No primeiro ano do ensino médio, eles iniciaram um relacionamento romântico. Eles começaram a namorar e ficaram juntos por cerca de 3 a 4 meses antes que Dan realmente decidisse terminar o relacionamento. Não houve um motivo específico para isso. Eles não tiveram uma grande discussão ou algo assim. O relacionamento terminou amigavelmente. Tão amigáveis que, após o término, Jess e Dan continuaram bons amigos. Eles meio que seguiram caminhos separados por um tempo depois do término, por causa do fim do ensino médio e, obviamente, porque Jesse começou a universidade. Dan também foi para a faculdade, mas para outra faculdade, embora ele tenha acabado desistindo da faculdade e voltando para Hartford no verão de 2013. E foi aí que eles meio que reacenderam a amizade e começaram a fazer muitas das mesmas coisas que sempre faziam juntos. Elas cantavam e escreviam músicas juntas, participando de produções teatrais locais. Na verdade, pouco antes desse caso acontecer, Dan participou de uma produção teatral de Bye Bye Birdie. Jesse ensaiava para uma produção de Um Violinista no Telhado, interpretando a violinista, e estava gostando muito. A vida parecia ir muito bem para Jessie Blodgett. Aos 19 anos, ela já havia conquistado muito com seu ativismo e paixão pela música. E fica claro só pela forma como seus pais, Buck e Joy Blodgett, falam sobre ela em entrevistas o quanto eles eram orgulhosos da filha. Nada os alegrava mais do que ouvi-la tocar e cantar pela casa. Fica claro o quanto a Jessie trouxe felicidade para a vida deles, para a vida de todos. Ninguém parecia ter algo ruim a dizer sobre a Jessie. O mundo era dela. Ela tinha um futuro tão brilhante e promissor pela frente. Isso foi até que esse futuro lhe foi cruelmente tirado. Jessie nunca teria a chance de correr atrás dos seus sonhos, realizando seu sonho de carreira de se tornar uma regente de coral, porque em julho de 2013 ela se tornou vítima de um crime brutal e trágico. Era 14 de julho de 2013. Era um domingo e, na verdade, um dia muito empolgante para Jessie. Como eu mencionei, ela estava ensaiando para uma produção local de O Violinista no Telhado e naquele fim de semana era, na verdade, o fim de semana de estreia do espetáculo. Eles tinham uma apresentação no domingo à noite. Jessie se apresentou para uma plateia cheia e o espetáculo foi ótimo. Jessie, claro, estava em seu elemento. Após o fim da apresentação de domingo à noite, o elenco de Um Violinista no Telhado resolveu fazer uma festa. Acho que era para comemorar a estreia da produção, o fato de que eles já tinham feito as primeiras apresentações e tinham sido um sucesso. A festa na piscina acontecia na casa de um dos membros do elenco. Jessie passou algumas horas lá antes de voltar para casa mais tarde naquela noite, onde morava com os pais. Jessie conversou com sua mãe, Joy, quando chegou em casa. Elas conversaram por um tempo e depois disso se despediram, desejaram boa noite uma à outra e Jessie foi dormir. Tudo parecia bem e normal. Na manhã de 15 de julho de 2013, Buck e Joy Blodgett acordaram e saíram para trabalhar. Antes de sair, Joy entrou no quarto de Jessie para deixar roupas lavadas, mas ela dormia profundamente na cama. Ela não acordou a filha, só deixou as roupas e saiu para trabalhar por volta das 8h. Joy chegou em casa do trabalho cerca de 4 horas depois, ao meio-dia, decidindo voltar no almoço. Curiosamente, ao entrar, ela notou a casa em completo silêncio, o que era estranho.
Se Jessie estivesse em casa, Joy já teria ouvido ela tocando piano, cantando ou algo assim. Mas não, estava assustadoramente quieto. Achando que Jessie ainda dormia e queria ficar na cama até mais tarde, Joy chamou a filha para acordá-la, mas ela não respondeu. Ela não obteve resposta, então Joy foi até o quarto de Jessie. Ela entrou no quarto e, de fato, Jessie ainda estava na cama. Parecia mesmo que ela ainda estava dormindo. Então Joy se aproximou dela, estendeu a mão para sacudi-la e acordá-la. E para seu choque, a pele de Jessie estava fria ao toque e sua pele parecia realmente azulada. Jessie não respondia, completamente sem reação. Joy tentava acordá-la, mas não teve sucesso. Na verdade, parecia que Jessie não estava respirando. Em choque e pânico, Joy ligou imediatamente para o 911. Na verdade, existem trechos da ligação de Joy para o 911 disponíveis online e é de partir o coração ouvir, sentir o medo e a angústia na voz de Joy. Ela estava chorando, dizendo coisas para a atendente como: "Ei, minha filha está azul, ela não acorda, ela está fria, meu Deus." Seguindo as orientações da atendente do 911, Joy tentou reanimar Jessie com reanimação cardiopulmonar. E para seu horror, ao virar o corpo da filha, ela disse para a atendente ao telefone, abre aspas, a calça dela está toda molhada e ela tem o que parecem ser marcas de estrangulamento. Ficou claro pelas lesões no pescoço de Jessie que aquilo não foi um acidente. Alguém machucou Jessie. Ela tinha sido estrangulada por alguém. Os serviços de emergência foram enviados rapidamente e chegaram logo à casa dos Blodgett. No entanto, tragicamente, não havia nada que eles pudessem fazer. Jessie já tinha partido há muito tempo. Ela não pôde ser salva. E pouco depois que os paramédicos chegaram, Jessie Blodgett foi declarada morta no local. Declarada morta com apenas 19 anos de idade. E como eu disse, ficou imediatamente claro que a polícia estava lidando com um homicídio. Em algum momento, durante aquelas 4 horas da manhã, quando Jessie estava sozinha em casa, alguém entrou na propriedade e a estrangulou até a morte. Parecia que ela tinha sido estrangulada com uma corda. As marcas no pescoço indicavam que ela foi morta com uma corda como laço. E ela também tinha marcas nos pulsos, onde parecia que tinha sido amarrada e presa. Mas também ficou claro que depois que Jessie estava morta, o assassino realmente tentou lavar o corpo dela. A mãe dela, Joy, falou ao 190 que a calça e o cabelo de Jessie estavam molhados. Isso aconteceu porque ela foi lavada pelo assassino, provavelmente para eliminar evidências de DNA. Não houve sinais de arrombamento na casa dos Blodgett. Sem portas arrombadas ou janelas quebradas, isso sugeria que Jessie talvez conhecesse o agressor. Talvez ela tenha confiado nessa pessoa no início e por isso permitiu sua aproximação. O fato de o agressor ir até a casa pela manhã, entre 8 e 12 sugeria que conhecia bem os movimentos da Jessie. Eles sabiam que nesse horário os pais dela estariam no trabalho e Jessie sozinha em casa. Uma investigação de assassinato foi iniciada e a perícia começou a coletar provas na cena do crime, iniciando a busca pelo assassino de Jessie Blodgett. E, na verdade, não demorou nada para a polícia identificar alguns possíveis suspeitos no caso. Esses suspeitos surgiram depois que os detetives tomaram o depoimento da mãe da Jessie, Joy. Na noite antes de encontrarem o corpo da Jessie, ela participou da apresentação de O Violinista no Telhado, e depois ela foi a essa festa na piscina com o elenco à noite. Enquanto isso, Joy Blodgett contou aos detetives que, quando Jessie chegou em casa da festa na piscina, ela contou para a mãe sobre esse encontro que teve na festa, o que a deixou muito, muito desconfortável e chateada, para ser sincera. Parece que 2 homens nessa festa deixaram Jessie bem desconfortável. Eles estavam sendo muito insinuantes com a Jessie, o que claramente era indesejado por ela. Ela não retribuía de forma alguma. Segundo uma fonte, esses homens tinham cerca de 40 anos enquanto Jessie ainda era adolescente. Ela tinha apenas 19 anos, então sim, eles estavam deixando ela se sentir muito, muito desconfortável. E então, em um certo momento durante a festa, um desses homens realmente agarrou a Jessie e a puxou para sentar no colo dele. Então, quando ela chegou em casa mais tarde naquela noite, ela contou para a mãe dela, Joy, sobre o que tinha acontecido e até escreveu sobre isso no diário dela. Tenho citações do diário dela. Ela escreveu: acho que estou sendo corrompida. Acho que alguns homens transformam o que seria um amor platônico em competição. Mas ela também escreveu na mesma entrada, abre aspas,
Eu não sou indefesa. Eu aprecio o apoio amoroso das pessoas na minha vida. Eu vou reconhecer os problemas e enfrentá-los sem medo. Que Deus esteja comigo. Como isso ocorreu na noite anterior ao assassinato de Jesse, a polícia suspeitou muito dos 2 homens da festa na piscina. Eles passaram a investigar os 2 como suspeitos no caso. Após entrevistar ambos, foram logo descartados como suspeitos. Eles admitiram agir mal com Jessie na festa, mas a polícia confirmou que nenhum deles se envolveu na morte dela. Assim, a busca pelo assassino continuou. Mas enquanto os detetives que investigavam o assassinato de Jesse estavam apenas começando o caso, outros detetives em uma área próxima a Hartford investigavam outro crime, um crime que a polícia acabou achando que poderia estar ligado ao homicídio de Jesse. Esse crime ocorreu em Richfield, uma vila de Wisconsin, a cerca de 18 quilômetros de Hartford. 3 dias antes do assassinato de Jesse Blodgett, em 12 de julho de 2013, outra jovem foi atacada enquanto passeava com seu cachorro. Essa mulher se chamava Melissa Etzler e naquele dia ela estava passeando com seu cachorro por um parque em Richfield quando, de repente, sentiu que alguém estava andando muito perto atrás dela. Então Melissa se virou e, de fato, havia alguém lá. Era um jovem que estava bem atrás dela e Melissa disse para ele: "Ah, você me assustou." E então esse jovem, esse estranho, começou a atacar Melissa. Ele a agarrou por trás, puxou uma faca e começou a tentar atacá-la com ela, tentando esfaqueá-la. Mas, meu Deus, Melissa estava lutando muito. Uma luta violenta, muito violenta, aconteceu entre eles. O homem conseguiu derrubar Melissa no chão e, em um momento, ele estava em cima dela. Melissa estava tentando pegar a faca e tirá-la do agressor, o que fez com que ela tivesse vários cortes nos braços e nas mãos. Em certo momento, ambas lutavam pela faca, tentando controlá-la, e Melissa venceu. Ela conseguiu pegar a faca dele e agora era ela quem estava armada, não o agressor. Desarmado, o agressor perguntou a Melissa, né? "Posso simplesmente ir embora?" E com isso, ele simplesmente foi embora. Ele voltou para o veículo dele e foi embora dirigindo. E Melissa entrou em contato com a polícia e teve que ir ao hospital para tratar as mãos, porque novamente elas estavam muito, muito machucadas. Ela contou à polícia sobre o que passou, cada detalhe que conseguia se lembrar. Ela descreveu como o agressor dirigia uma minivan Dodge Caravan azul escura. Ela conseguia até se lembrar exatamente em qual vaga de estacionamento ele estava parado naquele dia. Ela disse que ele era branco, com cerca de 1,88 metros, 95 quilogramas, entre 18 e 20 anos e cabelo loiro claro. Com a descrição de Melissa, o retrato falado do agressor foi criado e divulgado. Agora, infelizmente, a polícia não recebeu muitas dicas após divulgar esse retrato falado, mas eles receberam algumas informações sobre a minivan Dodge azul que a Melissa descreveu, na verdade, de um outro policial. A policial se aproximou dos detetives do caso Melissa e disse: "Engraçado, lembro de ter visto essa mesma minivan Dodge azul estacionada no mesmo lugar do Parque Richfield há meses." E ela ainda tinha a placa dessa minivan azul para passar para o detetive, porque quando viu o carro alguns meses atrás, ela consultou a placa no sistema. Aparentemente, a pessoa que estava dirigindo parecia um pouco suspeita para ela. Então, ela decidiu consultar a placa só por precaução, eu acho. Sim, ela tinha a placa da minivan azul Dodge registrada em seus arquivos. Ela repassou a informação aos detetives, caso fosse a mesma van do agressor da Melissa. Então, as investigadoras pesquisaram essa placa. Elas investigaram as pessoas que eram donas dessa van e, surpreendentemente, descobriram que ela pertencia a um casal de meia idade, não a um homem de 18 a 20 anos como a pessoa que Melissa descreveu. No entanto, quando as policiais investigaram um pouco mais sobre esse casal de meia idade, descobriram que eles tinham um filho que tinha entre 18 e 20 anos. Na verdade, ele tinha 19 anos, era alto, pesava uns 90 quilos, pele e cabelos claros. Ele parecia corresponder exatamente à descrição do jovem que atacou Melissa Etzler no parque. E ele realmente tinha acesso à minivan azul dos pais. Eles costumavam deixá-lo dirigir. Parecia que o filho desse casal era provavelmente o agressor de Melissa. E adivinha quem era o filho deles? Era Dan Bartu, o melhor amigo e ex-namorado de Jesse Blodgett, que, como sabemos, foi brutalmente assassinada apenas 3 dias depois de Melissa ter sido atacada.
Dan Bartut agora era suspeito do ataque com faca a uma jovem e era o ex-namorado de outra garota que tinha acabado de ser morta. Então, ao identificar Dan Bartut como o possível agressor de Melissa, a polícia de Richfield entrou em contato com ele. Ligaram para ele em 16 de julho de 2013 pedindo que fosse à delegacia para uma entrevista. E na verdade, no momento em que ligaram para ele estava participando de uma vigília que os pais de Jesse Blodgett, Buck e Joy estavam fazendo para a filha na casa deles. Eles estavam fazendo isso para que os familiares e amigos da Jessie pudessem se reunir, lamentar e simplesmente lembrar dela. Como falei, Dan, bom amigo da Jessie, participou da vigília. Foi lá que ele estava quando a polícia de Richfield ligou pedindo que fosse à delegacia. E o que realmente chamou a atenção da polícia sobre essa ligação foi que Dan Bartelt, na verdade, não perguntou por que eles queriam falar com ele. Sabe, a maioria das pessoas inocentes que são contatadas pela polícia e pedidas para ir até a delegacia para uma entrevista perguntaria, mas por quê? Sobre o que é isso? Mas Dan Bartelt não perguntou, o que pareceu muito, muito estranho. Aparentemente, depois que Dan desligou o telefone com os detetives, ele contou para as pessoas na vigília da Jessie que a polícia tinha pedido para falar com ele. E a mãe da Jessie, Joy, na verdade consolou o Dan. Ela disse, olha, relaxa, não se preocupe. Eles vão querer falar com todo mundo que fazia parte da vida da Jessie, todos os amigos dela. Claro, o que a Joy não sabia na época era que a polícia, na verdade, queria entrevistar o Dan sobre outro crime completamente diferente, o ataque a Melissa Etzler. Enfim, o Dan foi até a delegacia naquele mesmo dia. Ele sentou-se com os detetives que começaram conversando informalmente, perguntando como ele estava e o que fez naquele dia. E ele disse que tinha ido a uma vigília para a Jessie Blodgett. Os detetives de Richfield, pouco informados sobre o caso Jesse Blodgett por ser investigado pela polícia de Hartford, perguntaram ao Dan, é mesmo? O que aconteceu com ela? E foi aí que o Dan Bartut respondeu dizendo, abre aspas, acho que alguém estuprou e matou ela. Um comentário ao qual vamos voltar daqui a pouco. Mesmo assim, continuaram perguntando a ele sobre o ataque a Melissa. Eles informaram que investigam o ataque à faca contra uma jovem em um parque de Richfield em 12 de julho e eles perguntaram se ele tinha ido ao parque naquele dia, ao que ele respondeu que não. E, na verdade, Dan negou ter qualquer envolvimento no que aconteceu com Melissa. Ele não tinha ido ao parque naquele dia e não era o agressor dela. No entanto, enquanto a polícia conversava com Dan, eles perceberam que ele tinha alguns ferimentos no corpo. Ele tinha um corte ou um arranhão em um dos cotovelos e também um corte em um dos polegares. A polícia perguntou como ele se machucou e onde conseguiu os ferimentos. Ele disse que, abre aspas, ele se feriu com um parafuso no trabalho. No entanto, a polícia rapidamente constatou que isso era uma mentira. Veja, Dan Bartut na verdade não tinha um emprego. Ele costumava ter um emprego. Depois que ele largou a faculdade e voltou para Hartford, ele conseguiu um emprego, mas acho que seus empregadores acabaram demitindo-o. Não sei o motivo, mas, sem querer que os pais soubessem, Dan literalmente se levantava todo dia cedo. Ele se arrumava, saía de casa, dirigia a van dos pais e ficava fora o dia inteiro fingindo que tinha ido trabalhar. Mas ele não tinha ido, ele só não queria que sua mãe e seu pai descobrissem que ele não tinha mais um emprego. Então, a polícia confrontou Dan sobre isso. Eles disseram, olha, nós sabemos que você não tem um emprego. Então, como você realmente machucou o seu polegar? E ele continuou dizendo que foi um ferimento relacionado à cozinha. Ele se cortou com uma faca ao cozinhar. E foi então que os detetives basicamente o interromperam e disseram, olha, Dan, isso não faz sentido. Se você realmente cortou o seu dedo enquanto estava cozinhando, por que mentiria sobre isso? Por que diria que fez isso no trabalho? Ninguém faria isso conscientemente se fosse só um acidente. O que de fato ocorreu? Eles pediram para Dan ser honesto com eles e finalmente ele foi. Dan Bartut acabou admitindo que sim, ele esteve no parque em Richfield no dia 12 de julho e que foi ele quem atacou Melissa Etzler com a faca. Dan disse que o motivo por trás do ataque era simplesmente porque ele queria fazer alguém sentir medo. Ele disse que, depois de largar na faculdade e perder o emprego, vinha sentindo medo constante e ansiedade, e queria fazer outra pessoa se sentir assim. Ele queria que alguém sentisse o mesmo medo que ele sentia. E então ele decidiu atacar um estranho aleatório no parque.
Falando no parque, depois do ataque a Melissa, a polícia realmente fez buscas lá e encontrou na lixeira vários itens diferentes, como papel toalha, fita adesiva e lenços antissépticos. Esses itens pareciam ter sangue, que depois teve DNA compatível com Dan Bartu. Foi onde ele se cortou com a faca durante a luta com Melissa. A polícia acreditava que ele poderia ter levado esses itens com ele para a cena do crime para usar durante o ataque a Melissa. E, na verdade, eles realmente compararam a fita adesiva do parque com a fita adesiva que tinha sido usada na casa do Dan. Após Dan ser identificado como suspeito, a polícia fez Melissa participar de uma roda de reconhecimento, onde ela imediatamente o apontou como autor do ataque. E então ele foi preso e acusado de agressão agravada contra Melissa Etzler e ficou sob custódia. E foi depois disso, depois que ele foi acusado pelo ataque a Melissa, que os detetives se lembraram do caso de Jesse Blodgett e recordaram aquele comentário estranho que Dan fez no início de sua entrevista com a polícia. Quando perguntaram sobre Jesse, ele respondeu: "Acho que alguém estuprou e matou ela." Na época, os detetives não deram atenção ao comentário, mas agora percebem o quão alarmante era, especialmente por ele afirmar que Jesse tinha sido estuprada. Porque, quero dizer, todo mundo já sabia naquele momento que ela tinha sido assassinada, mas a polícia não tinha divulgado nenhuma informação sobre ela ter sido estuprada também, porque eles nem sabiam que ela tinha sido estuprada naquela época. Isso foi um dia após encontrarem o corpo dela. A polícia ainda não tinha recebido o laudo da autópsia. Mas quando eles finalmente receberam, de fato, foi confirmado que sim, ela havia sido tragicamente abusada sexualmente pelo assassino. Mas como Dan soube disso? Nem mesmo os detetives sabiam disso ainda. Então, como Dan sabia? Porque foi ele quem fez isso. Quero dizer, sabemos que ele era perfeitamente capaz de atacar mulheres jovens. Sabemos que ele tinha uma ligação forte com Jesse Blodgett, sendo amigo e ex-namorado dela. Assim como Dan Bartu, o assassino dela. Ele estava agindo tão angustiado e abalado quanto todo mundo com a morte dela. Como sabemos, ele até foi à vigília para Jesse na casa dos Blodgett no dia após o assassinato. Mas será que era só para disfarçar? Será que ele estava tentando agir como se estivesse arrasado, como se estivesse tão destruído quanto todo mundo, quando na verdade foi ele quem tirou a vida dela? A polícia de Ridgefield, investigando o caso de Melissa, conversou com a de Hartford, que cuidava do caso de Jesse Blodgett. Juntas, começaram a buscar evidências que pudessem ligar Dan Bartle ao assassinato de Jesse. Eles conseguiram um mandado para obter e vasculhar os dispositivos eletrônicos de Dan. Então, o computador dele, o celular, etc. E eles encontraram um conteúdo muito perturbador lá. No computador dele, eles descobriram que Dan assistia muita pornografia violenta, pornografia que mostrava mulheres sendo amarradas e contidas. Ele assistia filmes pornográficos de snuff, um dos quais mostrava uma mulher que havia sido estuprada, estrangulada e depois seu corpo lavado. Exatamente como aconteceu com Jesse, exatamente como Jesse foi estuprada, estrangulada e lavada após sua morte. Também foi descoberto que Dan Bartle pesquisava no Google sobre diferentes assassinos em série e assassinos em massa. Ele parecia ter um interesse e uma obsessão doentios por assassinatos e crimes reais. Se ele matou Jesse, foi por esse motivo? Ele tinha essas fantasias sexuais doentias de querer agredir e matar uma mulher e queria transformar essas fantasias em realidade. Devido às suspeitas, os detetives trouxeram Dan Bartle de volta para interrogá-lo novamente sobre o assassinato de Jesse Blodgett e seu possível envolvimento. Ele negou totalmente qualquer envolvimento na morte dela. Ele disse que sim, ele e Jesse tinham se aproximado novamente naquele verão. Ele até afirmou que eles meio que começaram a namorar secretamente de novo ou reacenderam o relacionamento romântico deles. E isso foi mantido em segredo porque Dan supostamente saía com outra pessoa. Não sei se isso era verdade. Mas sim, ele admitiu que eles ficaram mais próximos novamente, mas negou ser responsável pela morte dela. Ele disse que não estava perto da casa da Jessie na manhã em que ela morreu. O relato do Dan sobre os movimentos dele naquele dia foi que ele acordou naquela manhã, na manhã de 15 de julho de 2013, e fez o que sempre fazia. Fingiu sair de casa para ir trabalhar. Ele ainda mantinha a fachada para os pais de que tinha um emprego. Ele se arrumou, saiu e foi embora na van dos pais, fingindo ter ido trabalhar. Mas, na verdade, naquele dia ele foi para um parque em Hartford chamado Woodlawn Park e ficou lá por um tempo lendo e escrevendo.
Ele chegou a contar para a polícia que o que estava escrevendo era uma história, e essa história era sobre o assassinato de uma jovem cujo nome era Jéssica. Ele admitiu que estava escrevendo uma história sobre uma garota chamada Jéssica sendo brutalmente assassinada, mas negou ter matado Jessica Blodgett. Agora podia realmente ser confirmado que Dan Bartut esteve no Parque Woodlawn naquela manhã. Acho que ele foi visto pelas câmeras do parque por volta das 10 horas. Isso não o descartava como assassino, pois havia uma janela de 4 horas entre Joy sair para o trabalho às 8h e voltar pouco depois do meio-dia, quando encontrou Jesse morto. Sim, Dan estava no parque às 10, mas onde ele estava antes disso? Ele poderia ter matado Jesse entre 8 e 10 horas e depois ido ao parque para parecer que tinha um álibi. Durante a entrevista, Dan ficou cada vez menos cooperativo e se recusou a responder perguntas. Ele disse que os detetives o deixavam muito desconfortável e pediu um advogado. Então, basicamente, a nossa entrevista acabou ali, mas a busca por evidências continuou. Como a polícia confirmou pelas câmeras que Dan estava no Parque Woodlawn naquela manhã, decidiram vasculhar o local. Se a teoria deles estivesse certa e ele tivesse ido ao parque após matar Jesse, poderia ter tentado se livrar de evidências do crime ali. Uma busca intensa no parque começou. Eles revistaram o bloco dos banheiros, vasculharam as lixeiras e, em uma delas, acharam uma caixa de cereal com itens muito alarmantes. Dentro da caixa, eles encontraram amarras, uma mordaça de bola, alguns lenços desinfetantes que pareciam ter sangue e também uma corda, e essa corda parecia coincidir com as marcas no pescoço da Jessie, de onde ela havia sido estrangulada com uma corda. Então, parecia que esses itens eram todas coisas que provavelmente tinham sido usadas pelo Dan durante o assassinato e, de fato, o DNA do Dan foi encontrado na corda, assim como o DNA da Jessie também. Além disso, a polícia do parque também fez buscas na casa do Dan e lá eles encontraram exatamente o mesmo tipo de corda que havia sido recuperada no parque e, se você se lembra, eu mencionei antes que a fita adesiva encontrada na casa do Dan era igual à fita adesiva encontrada na cena do crime da Melissa Etzler. Bem, a polícia na verdade descobriu um rolo exatamente dessa mesma fita adesiva debaixo da cama da Jessie Blodgett, no quarto dela, e tinha as impressões digitais do Dan Bartut nela. A polícia acreditava que o Dan usou a fita adesiva tanto para amarrar a Jessie quanto para prender a mordaça na boca dela. Ele colocou a fita na boca dela para impedir que saísse e gritasse. Parecia que ele tentava recriar os filmes de snuff doentios que havia assistido. Além de todas as outras evidências, o DNA encontrado embaixo das unhas de Jessie voltou como uma correspondência com Dan Bartut, claramente de quando ela estava arranhando ele tentando se defender. E o DNA recuperado do kit de estupro da Jessie também era compatível com o Dan. Quero dizer, o caso contra Dan Bartut agora era esmagador. Era um caso muito, muito sólido. Ele era o assassino. Ele era o assassino de Jessie Blodgett, o que, como você pode imaginar, foi o choque mais devastador para a família de Jessie. Seus pais, Buck e Joy Blodgett. Eles não podiam acreditar que Dan foi quem fez isso. Eles chegaram a dizer aos detetives no começo que eles deviam estar enganados, que Dan era um bom garoto, ele era amigo da Jessie. Eles nunca acreditaram, nem por um segundo, que ele seria capaz de fazer isso com ela. Eles achavam que Dan se importava com a filha deles. Quando surgiram todas as evidências, acredito que logo perceberam que Dan, aquele que pensavam conhecer, na verdade não existia. Ele os enganou completamente e traiu totalmente Jessie. Traiu a confiança de Jessie e se aproveitou dela, confiando na natureza para cometer o crime mais repugnante. Jessie não teria nenhum motivo para pensar que estava em perigo perto dele. Esse era seu melhor amigo, o garoto por quem ela já foi apaixonada. E foi isso que ele fez com ela. É de partir o coração. Após a descoberta de todas as provas, Dan Bartut foi acusado. Ele foi acusado de homicídio doloso em primeiro grau e também de tentativa de homicídio em primeiro grau, exposição imprudente ao perigo e cárcere privado contra Melissa Etzler. Segundo uma fonte, nas audiências de confissão, Dan fez um acordo com os promotores sobre o caso de Melissa Etzler. Se ele assumisse culpa por exposição imprudente ao perigo em primeiro grau, retirariam as outras 2 acusações do ataque contra ela, tentativa de homicídio e cárcere privado. E ele aceitou esse acordo e recebeu uma sentença de 5 anos, acredito eu, por esse crime, com mais 5 anos de supervisão estendida.
Mas quanto ao assassinato de Jesse Blodgett, ele continuou negando ser o autor e se declarou inocente de homicídio em primeiro grau, o que significava que ele teria que ir a julgamento. Claro, o júri conseguiu ver através das mentiras durante o julgamento. As provas contra ele eram esmagadoras, como sabemos. E assim, em agosto de 2014, ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, graças a Deus. Na sentença, Dan falou no tribunal. Ele realmente falou diretamente com os pais de Jesse, Buck e Joy Blodgett e continuou negando ter matado a filha deles. Ele afirmou: "Não posso dar as respostas que procuram e este macacão e estas algemas não me tornam culpado. E até mesmo estou sofrendo agora mais do que jamais sofri antes." Mais do que qualquer outra coisa, Dan Bartut claramente só sentia pena de si mesmo. Não havia um pingo de remorso, nenhum pingo de culpa. Ele estava agindo como se fosse uma vítima em tudo isso. Ele simplesmente estava em completa negação consigo mesmo, ao que parece, de que era um assassino a sangue frio. Mas, apesar de ele continuar mentindo e insistindo em sua inocência, Buck Blodgett anunciou durante a sentença de Dan que escolheu perdoar o assassino de sua filha pelo que ele fez. Buck Blodgett fez uma declaração de impacto à vítima extremamente comovente e poderosa. Deixarei o link para a declaração completa na descrição, caso queira ler. Agora, lerei algumas citações dela. Então ele disse a Dan: "Dan, eu te perdoo, como faço diariamente desde que descobri que era você. Acredito que todos temos bem e mal, por isso não te demonizo nem vilanizo, seria fácil demais. Isso torna fácil demais para o resto de nós nos separarmos de você e da sua humanidade. Ao mal que você escolheu seguir, digo o seguinte: foi uma grande derrota para o mal e uma vitória para o amor. Você tirou a vida e o futuro da Jessie. Você teve poder sobre o corpo dela por alguns minutos, mas nunca teve controle sobre o espírito, coração, vontade, graça, bondade ou amor profundo dela. Ao que há de bom em você e existe, eu digo isso: você está perdoado, mas não conhecerá o perdão. Como vivenciar e sentir isso até dizer a verdade? A verdade é o catalisador do perdão. A verdade vai te libertar, mas só quando você contar tudo, cada detalhe sombrio e sórdido para si mesma e para o mundo inteiro. Jess agora está feliz, livre, empoderada e em paz, além do que você pode compreender. Você é só uma casca do que realmente é. Nas semanas antes de matá-la, disse a ela que vinha tomando decisões ruins. Que você faça boas escolhas agora. Dan, eu não acho que exista qualquer maneira neste mundo de Deus de que você ou muitos nessa sala vão entender ou acreditar nisso, mas é verdade. Eu te perdoo e amo, odeio o que fez, mas isso não impede que eu perdoe e ame. Uma declaração realmente poderosa, como eu disse, que pessoa incrivelmente forte é o Buck. Sabe, o Dan nunca sequer pediu desculpas aos pais da Jess. Ele nunca reconheceu ou admitiu o que fez. E mesmo assim, o Buck ainda conseguiu encontrar dentro de si a capacidade de perdoá-lo. Buck Blodgett disse que não está tentando amenizar sua dor. Ele ainda sente muita dor, raiva e fúria, mas quis canalizar isso para algo positivo porque acredita que o amor é muito mais forte do que o ódio. Sabe, Jessie mostrou isso pra ele. Ela era uma jovem que se importava tanto, tão profundamente com as pessoas e com o mundo. Ela era muito amorosa, gentil e realmente uma ativista engajada em suas crenças. Ela defendia direitos dos animais e igualdade. E uma coisa em particular pela qual ela era extremamente apaixonada era a violência de gênero, acabar com a violência masculina contra as mulheres, o que é tristemente irônico, não é? No fim, foi isso que tirou a vida dela. Então, após a morte da filha, Buck descreveu como sentiu que tinha uma missão a cumprir. Ele sentiu que algo bom precisava surgir da tragédia absoluta que foi a morte da filha dele. E assim, junto com sua esposa, Joy, ele criou o projeto O Amor é Maior que o Ódio, uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é acabar com a violência interpessoal, acabar com a violência masculina contra as mulheres por meio da educação e inspirar as pessoas a simplesmente escolherem o amor em vez do ódio. Buck viaja com a organização por escolas, empresas e prisões no país para incentivar homens a não machucarem mulheres, ensinando alternativas para canalizar energia agressiva. A organização também oferece apoio a vítimas e sobreviventes de violência.
Eles criaram um programa de bolsas de estudo musical para jovens, pois o sonho de Jesse era impactar o mundo com sua música. Eles organizam diferentes aulas e eventos para ensinar o perdão. Realmente é uma organização incrível. As coisas que eles conseguiram em nome de Jesse são inacreditáveis. Não tenho dúvida de que Jessie estaria muito orgulhosa dos pais pelo bem que fizeram e pela diferença positiva que trouxeram à vida das pessoas como legado para ela. Claro, vou deixar um link para o site do projeto O Amor é Maior que o Ódio na caixa de descrição para quem quiser saber mais, ler mais sobre eles. Eles também têm uma página de doações, caso queira apoiar o trabalho incrível que fazem. E isso nos leva ao final deste caso, o trágico caso de Jessie Blodgett. Que desperdício de uma vida. Como eu disse no começo do vídeo, Jessie tinha um futuro tão promissor pela frente. Dava para perceber que ela era alguém que teria conquistado coisas incríveis. E tudo isso foi tirado dela, mais uma vez, por alguém em quem ela achava que podia confiar. Alguém que ela achava que se importava com ela. É de partir o coração. Mas graças a Deus que Dan Bartu está preso para sempre, incapaz de machucar qualquer outra pessoa. Mas é isso para esse caso. Como sempre, por favor, me contem suas opiniões e pensamentos sobre o caso aí embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham e também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Novamente, vocês podem deixar aí embaixo nos comentários ou vocês podem acessar meu formulário de sugestões, sempre linkado na descrição dos meus vídeos. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal, caso ainda não tenham feito isso. Até semana que vem para mais um Mistério com a Molly. Tchau!